E aí, galera, beleza? Bora criar um banco de dados PostgreSQL usando o Docker? Bora lá. Primeiro de tudo, você tem que ter o Docker instalado, já tem um vídeo aqui. Vou deixar aqui o card aqui para você clicar. É como configurar o Docker. Instalar, né? Configurar o Docker. Com isso feito, já tem um vídeo aqui também ensinando a fazer esse mesmo procedimento com SQL Server. Com certeza metade de quem está vendo aqui não sabe nem o que é isso. Mas existia uma época que não tinha Netflix, nem Prime Video, nem etc. lá. E aí você ia até um lugar fisicamente e alugava uma mídia física, né? Um DVD. E antes disso até a fita VHS. Então aqui a ideia é essa, são 15 tabelas, uma delas tem uma trigger, a gente não vai entrar no detalhe aqui porque a aula não é sobre PostgreSQL em si, mas sim como montar um ambiente do PostgreSQL com Docker, né? De maneira prática, poucos comandos e você levantar e restaurar um banco de dados depois que você levantar esse banco. São 7 views, que são as consultas, né? Já prontas, as visões, 8 funções, tem um domínio e 13 sequências, que aqui no PostgreSQL são utilizadas para autonumeração, né? Na maioria dos casos. Tem aqui o diagrama, para vocês conhecerem, eu vou deixar o link aqui também no vídeo, né, desse sample. Trivial, né? Cliente, os próprios filmes, as categorias, né? A categoria do filme, o inventário, os clientes, o endereço do cliente, a cidade, o país, os atores dos filmes, o idioma, né? O básico do básico ali do que se tem de uma relação de filmes. Aqui tem a descrição de cada tabela, né? São 15 tabelas. Tem um banco de dados que a gente vai fazer o download agora. Você vai clicar aqui, ó, nessa parte tem download DVD e ele vai baixar o arquivo tar. Tem várias opções de fazer backup no PostgreSQL. A gente vai baixar esse arquivo tar, tá? Beleza? E agora começa a brincadeira. Primeiro passo, a gente vai abrir o terminal. Estou aqui no Mac, né? Mas você pode abrir o PowerShell ou o CMD no Windows, ou um terminal no Linux mesmo. Beleza? O primeiro passo que a gente vai fazer é o comando para baixar a imagem lá do Docker Hub e já levantar esse container na nossa máquina. Vou colar o comando aqui e vou explicar para vocês. Docker Run, né, para poder já executar a partir de uma imagem. "-d", para ele não ficar associado a essa execução de terminal. Posso fechar e ele continua, né? Ele vai mostrar, não vai mostrar os logs aqui também, o detalhamento. O nome, o parâmetro "-name", é o nome que a gente vai dar para o container. Estou chamando aqui de Postgres, meu Postgres. "-e", você vai especificar ali a senha com Postgres Password. Estou botando 1, 2, 3, 4, 5, tá? "-p" é a porta, e aí a porta interna do container e da nossa máquina aqui, host, a máquina real, a gente colocou a mesma porta, que é a padrão do PostgreSQL, 5432. E o nome do usuário, né? O nome do banco ali, que é o Postgres. Apertou Enter. Eu não tenho a imagem local, então ele vai fazer o download, ela ir montar o container. Demora um pouquinho, dependendo da sua conexão. Já está finalizando aqui. Ele fez o download e está extraindo, né, cada fragmento que ele usa ali para poder compor essa imagem. Beleza, download feito. Se a gente vier aqui no Docker, desktop, já tem o nosso camarada rodando ali, que é o meu Postgres, o nome que a gente deu para ele. Se você clicar em cima dele, tem um log no terminal do que está acontecendo, né? O servidor já está rodando e ele está ouvindo lá na porta 5432. Então, perfeito. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o dbeaver, para ver se o nosso banco de dados já está ok, né? Seleciona o PostgreSQL, não vai alterar o endereço, é localhost, só vai colocar a senha. O banco é o mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que eu coloquei naquele comando, que está aqui na descrição também do vídeo. Posso testar a conexão para ver se está ok? Ó, deu sucesso. A gente vai perceber que só tem um banco de dados que é o padrão, que é o Postgres. Tem coisas relacionadas ao sistema. O Postgres trabalha com esquema, né, com os esquemas, e o padrão dele, diferente do SQL Server, que é o DTO, aqui é o public. Então não tem tabela nenhuma, beleza, é o banco de dados default dele. Vamos fazer agora a segunda parte, uma vez que a gente já tem o Postgres rodando e fez o download daquele banco de dados lá do aluguel de DVD. Agora a gente vai, no terminal, navegar até a nossa pasta de downloads, que é onde está aquele arquivo lá do DVD, da locadora de DVD. Olha lá, é esse arquivo .tar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar esse arquivo para dentro do nosso container que já está em execução. O comando aqui é o seguinte, eu já estou na pasta de download, onde tem esse arquivo. O comando dockercp copia o arquivo para dentro de um container. Eu especifiquei qual é o arquivo e informei qual é o container, que é meu Postgres, /, e o nome que eu quero que esse arquivo tenha nessa cópia. Pressionei Enter, ele copiou esse arquivo lá para dentro. Beleza. Tem pelo menos aí 2 maneiras de a gente criar o banco de dados de estudo da locadora, tá? Ou a gente usa o dbeaver ou qualquer outro IDE, pgadmin, qualquer um, e cria por lá,
Pode criar no terminal também. No nosso caso, como a gente está no Docker, a gente pode acessar o container e executar um comando para criar o banco lá dentro. Vou mostrar das duas maneiras. Via IDE, não tem complicação nenhuma. Está em banco de dados, você dá um botão direito, criar novo banco de dados. E aí vou chamar de locadora. Pressionar OK, está aí locadora criada. Essa é a maneira mais fácil, né? Mas bora ensinar também a maneira raiz aqui. Aí vocês já ficam com essas duas informações. Docker exec -it. Aí eu informo qual é o container, meu Postgres. E depois eu informo o que eu quero executar lá dentro. Nesse caso, eu já quero executar o Postgres dentro do container. PGSQL, que é o processo que eu quero rodar lá, -u maiúsculo, o nome do usuário. Beleza, abriu. Se eu chegar aqui e der um create database, tem uma playlist aqui só falando do básico aqui de SQL, tá? Para quem não sabe nada mesmo. Eu vou deixar também, o cartão vai aparecer aqui agora. E aí você clica e segue aí, que foram uns vídeos feitos pelo Marcos. Tem ajudado bastante pessoas. Então aqui eu vou chamar de locadora. Como eu estou lá no shell dele, eu dou um ponto e vírgula para ele entender que eu concluí minha instrução. Enter. Criou o banco de dados. Vou escrever exit aqui e um clear. Pronto. Ainda no shell, eu vou executar agora o bash. É parecido com o que a gente fez antes, mas é esse terminal dentro do container. Mesma coisa, em vez de ser PSQL, vai ser bash. Então eu já estou dentro do terminal lá do nosso container. Se eu der um ls, vai mostrar toda a estrutura de pasta e arquivo. Se você reparar, o nosso arquivo de backup já está lá dentro. Então beleza. Eu já estou no terminal do container. Iniciei o bash e aí eu tenho um recurso, um processo chamado pgrestore. Passo o nome do usuário da mesma maneira que a gente fez para criar o banco, com "-u". "-d" informa qual é o banco de dados que vai receber, não é estudos, é locadora, e fala qual é o arquivo que está com backup para a gente restaurar. Se tiver tudo certo, beleza, ele restaurou. Bora dar uma olhadinha lá no dbeaver. Particularidade aqui do dbeaver, né? E aí eu vou informar o banco de dados locadora, nesse teste que a gente vai fazer agora, aqui no database, locadora, e senha 1, 2, 3, 4, 5. Dados, ele vai mostrar o título do filme, a descrição, o ano, por aí vai, a chave estrangeira para o idioma, a duração e mais outros dados ali. Então, o objetivo desse vídeo foi esse. Se você quiser mais vídeos falando sobre Postgre, a gente pegar esse banco aqui, fazer algumas consultas, né? Pegar o filme, seus atores e etc. Coloca um comentário aqui, né? E aí a gente faz esse outro vídeo para vocês aí, beleza? Forte abraço e valeu! Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, hein? Comenta, deixa o like e vou te dar uma chance, tá? Pra se inscrever em 1, 2, 3 e já!